são as principais irregularidades identificadas, inclusive, pelo Tribunal de Contas na execução de convênios. E o que eu estou trazendo aqui hoje é justamente isso, as principais irregularidades que foram identificadas pelo Tribunal de Contas, TCU, CGU, TCU, né, na execução dos convênios. Então, se existe irregularidade na execução, consequentemente vai impedir a aprovação da prestação de contas, as principais irregularidades na fase de execução de um convênio, tá? Então, quais são essas irregularidades? Gente, são inúmeras, né? Assim, inúmeros detalhes que podem causar impedimento de um fechamento de um convênio. Mas eu trouxe as principais, consegui relacionar aqui 20 principais. Se das principais irregularidades na execução de convênio é a ausência de regras de fiscalização e acompanhamento. Por exemplo, isso pode advir do órgão concedente ou pode advir também do próprio órgão conveniente. Por exemplo, se você não tem um manual de execução de convênios daquele órgão concedente ou daquela secretaria, você não sabe como fiscalizar aquele convênio, você não sabe as regras de fiscalização e acompanhamento daquele convênio. Isso é muito comum. As pessoas não têm um hábito de leitura assim muito intenso, né, gente? Então, assim, por exemplo, chegou o convênio, você pegou o termo de convênio, quando chega um termo de convênio, você pega o termo de convênio, você lê o termo de convênio? Quem lê o termo de convênio aí? O termo de convênio, ele é um contrato do órgão concedente com o órgão conveniente, com o município. Ali naquele convênio, ele tem todas as regras, por exemplo, lá fala qual o objeto do convênio, qual o valor do convênio, qual a conta, qual que é as funções do município, né? O que o município precisa fazer ali as funções do município ali na execução daquele convênio, quais são as funções do órgão concedente, como que se dará a prestação de contas. Então ele tem todas as regras ali do convênio. Se você lê o termo de convênio, você já tem muitas informações sobre o acompanhamento, fiscalização e execução do convênio. Então, o termo de convênio ele é um contrato. E o contrato ele tem regras, inclusive ele tem regras ele consta nele quais são as penalidades pela não execução correta do convênio. Então, quando o município recebe o termo de convênio, é importante que ele leia esse termo de convênio, tá? Então, quando ele não lê, ele não segue as regras de fiscalização e de acompanhamento. Adriana, mas o termo de convênio é superficial. Sim, em alguns pontos ele é superficial, sim. Aí você precisa buscar um material complementar para você se orientar, ver se o órgão tem algum manual de execução de convênio, se não tem, buscar na literatura existente, né, que é muito pouca, mas o TCU tem alguma coisa a respeito de convênios, buscar na portaria interministerial 424, se for um convênio estadual, buscar na resolução, a resolução mais recente em vigor, né, no estado, daquele convênio, a resolução que rege aquele convênio, que inclusive consta no termo de convênio. Então, gente, você precisa informar sobre as regras de fiscalização e acompanhamento daquele convênio. E a ausência dessas regras faz com que você execute mal esse convênio, tá bom? Então, esse é um problema na execução de convênio. E eu acredito que seja um dos mais graves. Ele é o número 1 mesmo. Por quê? Porque se você não lê, se você não tem o hábito de leitura na execução de convênio, você, na verdade, você é um gestor de projetos. Então, você tem que ter um hábito de leitura, né? Eu falo que eu leio tanto manuais, convênios, contratos, licitações, tanto material técnico que às vezes custa sobrar um tempinho para ler alguma outra coisa, né, gente? Mas a gente tem que ler, esse material é indispensável. Então, a ausência de regras de fiscalização e acompanhamento é um dos principais. E aí, gente, deu para entender? Ficou dúvida nisso aí? Falem comigo aí. Gente, agora a segunda é irregularidade na execução de convênios. Saque total ou parcial dos recursos do convênio sem levar em conta o cronograma físico de execução do objeto. Gente, vamos imaginar, uma empresa solicitou o convênio, bonitinho, lindamente.
Aí a empresa começou a executar a obra e falou assim, eu não tenho dinheiro não, prefeito, eu preciso do dinheiro para executar a obra. O prefeito vai lá e paga a empresa 100% a obra. Isso pode? Em hipótese nenhuma. Então, como que a obra é paga? Ela é paga conforme o cronograma físico-financeiro do projeto que foi licitado, da empresa vencedora, né? Então, por exemplo, a empresa que ganhou a licitação, ela apresentou ali uma planilha orçamentária, né? Um orçamento, dentro do orçamento que o município apresentou, né? Um orçamento básico que o município apresentou, a empresa foi lá e falou assim, não, eu consigo fazer nesse valor, dentro desse prazo. Então, vamos imaginar, uma pavimentação de uma rua em 3 meses, por exemplo, que é o mais comum. Aí chega lá, ela recebe o dinheiro de uma vez? Não pode. Então, o cronograma, ela tem que seguir o cronograma, ela tem que executar o que ela colocou ali, por exemplo, 33% da obra, receber os 33%, executar mais 33%, receber os 33% dentro do cronograma, executar mais 33% e receber o restante. Então, gente, é assim que funciona. Então, quando há um saque total, né, ou parcial, mas fora do cronograma, isso também é uma execução irregular do convênio. E é o gestor de convênio que é responsável por isso, porque é ele que acompanha a execução do convênio. O convênio não é executado de forma solta, não. O convênio tem que... A execução passa por ele. Então, por exemplo, quando o engenheiro vai fazer a medição da obra, eu já oriento o engenheiro. Eu falo, ó, engenheiro, tem que ser medido conforme o cronograma físico-financeiro da obra. Aí o engenheiro vai lá e mede, eu confiro ainda se ele mediu, porque, igual eu falei para vocês, de repente o engenheiro não conhece a legislação de convênios, mas o gestor de convênio tem a obrigação de conhecer. Então, gente, o pagamento de obra ou de convênio fora do cronograma físico-financeiro é uma execução errada do convênio, tá? E isso pode levar a uma aprovação, até uma reprovação da prestação de contas, tá? Se, por exemplo, houver um pagamento antecipado aí da execução da obra, pode levar até a reprovação da prestação de contas.